Jonas capítulo 1, irmãos, versículo 1 a 3, será a exposição de hoje pela manhã. Hoje será um pouco mais introdutório, né? Dará aí todo o pano de fundo histórico, algumas informações que são necessárias para que a gente possa compreender mais adequadamente os versos, né, e as expressões que aparecem no texto. Jonas 1, verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, o livro de Jonas foi escrito pelo próprio Jonas. Foi o próprio Jonas que registra esse período específico ocorrido em seu ministério profético. Diferentemente dos escritos dos outros profetas, que simplesmente registra a mensagem que Deus enviou à nação de Israel ou a indivíduos, Jonas é considerado uma profecia biográfica, onde ele narra um evento específico de seu ministério, relatando o seu descontentamento quando Deus o ordena a pregar a uma nação inimiga. E isso aqui é o que vai nos fazer entender o porquê Jonas foge. A gente vai ver mais para frente. Por que Jonas foge? Ele, um profeta, foi chamado a pregar, anunciar os oráculos de Deus, e de repente Deus dá uma ordem a ele, uma missão, e ele disse: não, fugiu. A gente vai ver que não é por conta de medo ou de qualquer outra coisa. Jonas é filho de Amitai, conforme aí o versículo 1. Jonas significa pombo, e Amitai, o nome do pai dele, significa verdade. Então é como se filho da verdade, né? Naquela época bíblica, os nomes das pessoas diziam muito a respeito do caráter da pessoa. Tinha muito a ver com isso. Então ele é filho de Amitai, conforme o versículo 1. Da tribo de Zebulon, porque de acordo com 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele era natural de uma cidade chamada Gat-Efer, cidade que ficava na fronteira do território de Zebulon. Poucos quilômetros a nordeste de Nazaré, praticamente uns 7 quilômetros de Nazaré, e não tão distante do mar da Galileia. Ele era galileu. Jonas, o Galileu. Ele era galileu. E aqui a gente vê lá em João 7:57, né, onde há discussões ali entre os fariseus, vai dizer: examina e vê que da Galileia não veio profeta nenhum. Né? Então é um equívoco dos religiosos da época, porque Jonas era um galileu. Então veja que coisa, né? Os rabinos praticamente desconsideravam Jonas da sua equação. Mas Jonas era um galileu. O território dele era da tribo de Zebulon, território esse da tribo de Zebulon que ficava naquela região ali da Galileia, próximo de Nazaré. Por isso ele era galileu. Não se sabe com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético. Sabemos que foi exercido no território de Zebulon, no território do Reino do Norte. Vocês sabem muito bem que na época de Jeroboão I, né, houve lá o racha, logo após Salomão morrer. E aí a nação de Israel se divide em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte composta por 10 tribos, o Reino do Sul composta por 2 tribos. Então ficou conhecido como o Reino do Norte, o Reino de Israel, e o Reino do Sul, o Reino de Judá. Certo? Então, ele exerce seu ministério profético no território do Reino do Norte, Israel. No período do reinado de Jeroboão II, século VIII, anos 793 a 753, e que foi contemporâneo de Amós e de Obadias. Ele viveu no mesmo período desses dois outros profetas, Amós e Obadias, esse mesmo contexto histórico de Israel. O cenário espiritual da época era lamentável. Embora a nação de Israel estivesse desfrutando de um período de relativa paz e prosperidade,
em termos espirituais, porém, foi um tempo de pobreza. A religião era ritualística e estava se tornando cada vez mais idólatra. E a justiça havia sido pervertida. A paz e a riqueza haviam tornado Israel espiritual, moral e eticamente corrompida. Razão pela qual Deus constantemente os disciplinara através das nações inimigas e que resultou posteriormente no cativeiro assírio no ano de 722. Por conta dos pecados de Israel, a idolatria, a injustiça social, os reis, junto com inimigos, oprimia o povo comum. Então, espiritualmente, moralmente e eticamente, estava completamente corrompida, embora havia uma certa paz e uma prosperidade financeira na nação. Foi nesse tempo que Amós denunciou a ganância insaciável dos poderosos, a conivência dos juízes com os ricos para oprimir os pobres, a corrupção dos valores morais e o desaparecimento da piedade em virtude de uma religião sem vida. Se você ler Amós, exatamente esse protesto de Amós, a profecia de Amós. Ele protestando contra o povo por conta de todos esses pecados. Uma ganância insaciável dos poderosos, a conivência dos juízes com os ricos para oprimir os pobres, a corrupção dos valores morais e a falta de uma verdadeira piedade. Desprovida completamente, uma religião desprovida completamente de uma verdadeira vida piedosa. Era tudo ritualístico apenas. Era um tempo que, embora tivesse havendo certo restabelecimento territorial, prosperidade financeira e expansão militar em cumprimento da palavra de Deus através do próprio ministério de Jonas, o povo de Israel passara por uma aflição muito amarga, conforme diz 2 Reis 14, 26. É nesse contexto que Jonas exerce seu ministério profético em Israel. E num dado momento, Deus o chama para pregar aos assírios, uma nação pagã, um inimigo natural de Israel, um povo que representava a grande ameaça para o povo de Israel. Imagina aí, né? É como praticamente você... Evidentemente que isso para os cristãos não existe. A gente busca cumprir o mandato de Deus e pregar a toda criatura, sem distinção. Mas na época aqui, imagina Deus chamar um judeu ortodoxo, nacionalista, que amava de coração a nação de Israel, extremamente zeloso das tradições, da lei, da Torá, dos ritos, das cerimônias. E agora Deus envia esse judeu, ou esse israelita zeloso que amava a nação de Israel, para pregar a um povo pagão, a um povo ímpio, a um povo que era um povo naturalmente inimigo do próprio povo de Israel. Um povo que tinha a potencialidade de destruir o povo de Israel. E é o povo que Deus vai entregar à nação de Israel no ano de 722, né, quando Deus manda o seu povo para o cativeiro assírio. Então pensa isso na cabeça de um judeu religioso, né, um cara zeloso, que amava a nação de Israel, que queria o bem de Israel. Agora escuta a ordem de Deus, mandando ele pregar a um povo inimigo, a um povo pagão, um povo ímpio. Um povo que era um grande potencial inimiga de destruição ao próprio povo de Israel. Então Jonas queria a destruição deles e não a salvação deles. Então essa é a razão, como a gente vai ver mais para frente, uma das de Jonas no QI, de fugir dessa missão dada por Deus, de pregar aos ninivitas. Então, nesse contexto que Jonas exerce seu ministério profético. A estrutura do livro, irmãos, a estrutura do livro. O livro de Jonas tem 4 capítulos, onde todo o livro está estruturado e dividido. O capítulo 1 relata a vocação de Jonas, a sua desobediência e as consequências de sua obediência. É o que fala o capítulo 1, chamado, né? A vocação de Jonas, a desobediência de Jonas e a consequência de sua desobediência. É o capítulo 1 narra. Capítulo 2 relata a oração de Jonas do ventre do peixe. Capítulo 3 relata seu chamado,
sua obediência e as consequências de sua obediência. E o capítulo 4 narra o diálogo de Jonas com Deus, onde ele expressa seu descontentamento pela salvação dos ninivitas e a descrição da lição que o Senhor lhe dá. Esse é o resumo, né, do livro de Jonas. Qual o propósito do livro de Jonas? O propósito do livro é ressaltar o interesse missionário de Deus, ensinar ao povo de Deus a responsabilidade que tem de anunciar a salvação a todos os povos e, consequentemente a isso, destacar a misericórdia de Deus para com os homens. Então, basicamente três, né, principais aí. Três propósitos do livro de Jonas. Ressaltar o interesse missionário de Deus. Os estudiosos dizem que Jonas é um livro missiológico, um livro missionário. É o único livro missiológico do Antigo Testamento. E revela exatamente isso, mostra exatamente o interesse que Deus tem por missões, por fazer seu nome conhecido a todas as nações, a todos os povos. Então, o primeiro propósito é ressaltar o interesse missionário de Deus. O segundo é ensinar ao povo de Deus a responsabilidade que tem de anunciar a salvação a todos os povos, sem distinção. E, consequentemente, é destacar a misericórdia de Deus para com os homens. Tanto é que a misericórdia de Deus é o atributo principal desse livro que aparece aqui. É o que esse livro vai ensinar, vai apontar de forma enfática, destacada, esse atributo chamado misericórdia, a misericórdia de Deus. Onde nós vamos ver do começo ao fim a misericórdia de Deus sendo manifestada constantemente sobre as pessoas. Primeiramente sobre os marinheiros pagãos, né? Primeiramente sobre o próprio Jonas. Deus poderia fulminá-lo quando ele desobedece e tenta fugir. Merecendo, exatamente. Deus não dando às pessoas aquilo que eles merecem. Jonas merecia a condenação, morte, a ira de Deus, e Deus já poupa Jonas, quando ele foge da presença de Deus, foge para não cumprir a missão. Na providência de Deus, naquele navio, Deus usa de misericórdia para com os marinheiros pagãos que se convertem. Ele é a providência de Deus, né? Misericórdia de Deus aí. E no final a gente vê Deus manifestando a sua misericórdia para com a cidade dos ninivitas, dos assírios. Salvando aí aquela cidade, promovendo um avivamento naquela cidade. O povo pagão, ímpio e inimigo do próprio povo de Israel. Deus agindo com misericórdia. Então, é o grande destaque desse livro em relação ao caráter de Deus. Ele é um Deus misericordioso, compassivo, clemente, tardio em ira, como a gente vai ver no capítulo 4. Né? Isso é uma das razões do porquê Jonas decidiu fugir e não cumprir a missão que Deus lhe deu. Ok, irmãos? Ficou claro aqui essa primeira parte aqui, introdutória, de informações a respeito do livro, né, da estrutura do livro, do contexto do livro, do propósito do livro. Se ficou, então vamos agora pensar um pouco aqui nesses 3 versos primeiros do capítulo 1. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu destaco aqui, ou divido esse estudo nosso em 2 pontos principais. Primeiro ponto, vai do versículo 1 a 2, fala sobre a missão. Segundo ponto, versículo 3, a desobediência. Então, nós iremos ver hoje esses dois principais pontos. Primeiro ponto, a missão. Segundo ponto, a desobediência de Jonas, versículo 3. Vamos lá, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nesses 2 primeiros versos, está sendo narrada aqui a missão que Deus deu a Jonas. Irmãos, o comissionado é Jonas, filho de Amitai. Como eu já falei, ele era de uma cidade chamada Gat-Hefer. Essa referência está lá em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25. É a única referência na Bíblia que fala de Jonas, é essa. E aí vai dar essas informações de que cidade ele era. Que ficava a 7 quilômetros de Nazaré,
e que ficava localizado no território da tribo de Zebulon, na região da Galileia. Ele era galileu, como já falei. Jonas, além de profeta, era um grande patriota, um nacionalista, um grande estadista. Amava de todo o coração a nação de Israel. Foi quem profetizou e exerceu grande influência na reconquista e expansão do território do Reino do Norte no período do reinado de Jeroboão II, no século VIII. O povo de Israel tinha perdido algumas regiões, alguns territórios dele. E foi no período de Jonas que ele profetiza e contribui grandemente com a sua influência para a reconquista desses territórios perdidos, que é reconquistado aqui pelo Jeroboão II. Há um grande avanço militar, um grande avanço político, há uma grande reconquista dos territórios perdidos na época lá dos reis antigos. Então, o território de Israel cresce novamente e fica praticamente idêntico ao território da época de Davi e Salomão, porque é reconquistado essas partes perdidas. Então, Jonas foi quem profetizou esse avanço e ele contribuiu grandiosamente através da sua influência política com esse avanço militar, esse avanço político, esse avanço financeiro, essa prosperidade. Jonas era um homem que conhecia Deus e sua palavra. Ele era ortodoxo em sua teologia. Em sua oração no capítulo 2 fica claro do seu conhecimento da palavra de Deus, pois está repleto de expressões dos salmos. Você lê o capítulo 2 aí, que é a oração de Jonas do ventre de peixe, você vai ver que está repleto de citações dos salmos, de expressões semelhantes aos salmos. Então era um homem que conhecia bem a palavra de Deus. Também ele conhecia Deus. Ele faz firmes afirmações sobre o caráter de Deus, chamando Deus de Criador, Salvador, clemente, misericordioso, benigno e longânimo. Capítulo 1, versículo 9, ele chama Deus de Criador. Capítulo 2, versículo 8 e 9, ele chama Deus de misericordioso. Capítulo 4, versículo 2, ele chama Deus de clemente, misericordioso, benigno e paciente. Então ele não conhecia apenas a palavra de Deus, mas conhecia o próprio Deus. Era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Embora seja comum falarmos com base no versículo 1 sobre o chamado de Jonas, é acertado afirmar que aqui ele está recebendo uma missão. Então a gente precisa fazer essa diferença aqui. Normalmente a gente usa o capítulo 1, o versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e a gente normalmente gosta de dizer que aqui é o chamado de Jonas, mas na verdade não é um chamado. Aqui é uma tarefa que ele está recebendo. Por quê? Porque quando ele recebe esta ordem de pregar aos ninivitas, ele já tinha sido chamado e já exercia o ministério profético no Reino do Norte. Então o chamado profético dele já havia acontecido, ele já exercia o ministério profético dele. Então, nos versículos 1 e 2, diz respeito à missão que Jonas recebe de Deus, que era anunciar aos ninivitas uma mensagem de juízo. Portanto, Jonas aqui está recebendo uma missão específica. Então é mais ou menos assim, é como a pessoa sendo um soldado, ele já foi vocacionado, ele já exerce a sua função de soldado de um exército, e agora ele recebe do capitão uma tarefa específica, uma missão específica para cumprir. Então é basicamente isso. Jonas já era profeta, já exercia seu ministério profético, já estava no pleno exercício dele, e agora em meio a esse exercício profético de Jonas, Deus agora dá a ele uma missão, que é pregar uma mensagem aos seus inimigos. Então, portanto, uma vez que ele recebe essa mensagem, queremos então destacar aqui 3 pontos a respeito da mensagem que Jonas tinha a responsabilidade de anunciar. 3 pontos a respeito da mensagem que Jonas tinha a responsabilidade de anunciar. Deus deu a ele uma missão e deu a ele uma mensagem. E a respeito dessa mensagem que Jonas recebeu para anunciar aos ninivitas, eu quero destacar aqui primeiramente 3 pontos a respeito dessa mensagem. Primeiro, a origem da mensagem. Está aí no versículo 1, a primeira parte. Veio a palavra do Senhor a Jonas.
Então veja, a origem da mensagem que Jonas recebe, que Jonas agora está em posse e recebe a responsabilidade de anunciá-la, é o próprio Senhor. Essa é a origem da mensagem. A palavra é a de Deus. A mensagem é de Deus. Ele apenas a recebe e junto com isso a responsabilidade de transmiti-la. A mensagem anunciada pelo profeta não é criada por ele mesmo, nem é fruto da sua imaginação, mas recebida de Deus. Isso aqui é maravilhoso para nós compreendermos, embora seja algo óbvio, mas parece que não é tão óbvio, né, e não tão bem aceito no contexto moderno que nós hoje vivemos. Porque tem sempre pessoas pregando coisa nova, ensinando coisa nova, ou falando coisa da sua própria cabeça. Quando, na verdade, um profeta ou aquele que foi vocacionado para transmitir a palavra de Deus, a mensagem não é dele. A palavra não é dele. Ele é apenas um canal, ele apenas recebe uma mensagem do Senhor. A revelação vem de Deus, a mensagem vem de Deus, a palavra é de Deus. A tarefa dele é simplesmente transmitir com fidelidade essa mensagem. Está limpo. Semelhança. Contraste não, a semelhança. A gente vai ver mais para frente aqui alguns detalhes sobre os ninivitas e que eles eram terríveis. Terríveis mesmo. Então não há um contraste com Sodoma e Gomorra, mas há uma semelhança, uma assimilação. Né? São parecidos, semelhantes. Então, irmão, a origem da mensagem é Deus. O profeta, a mensagem que o profeta anuncia não é criada por ele, nem deve ser criada por ele, nem deve ser fruto da sua imaginação. Mas a mensagem que ele prega deve ser aquela que ele recebeu de Deus. O mensageiro apenas recebe a mensagem a fim de fielmente transmiti-la. A mensagem não é do profeta. Ele é apenas o canal através da qual a palavra de Deus chega ao povo. O profeta ou o mensageiro é apenas um mensageiro. É como um carteiro. Como um carteiro. Não foi o carteiro que escreveu e enviou a carta. Ele apenas recebeu e entregou ao destinatário. O carteiro é o instrumento que faz a mensagem chegar ao seu destino. Assim também é o profeta, irmãos. Então, a origem da mensagem que o profeta recebe a responsabilidade de anunciá-la, não é ele mesmo. Não é uma mensagem dele, própria dele. Mas é uma mensagem que veio do Senhor, que recebe de Deus. Pombo. Verdade. Concorrer. Boa, Bob, boa. Exatamente. O pombo era um mensageiro na época, né? Ele estava ali, o negócio ele saía voando. E um mensageiro de uma mensagem, né? Então veja, isso é preciso entender, irmãos. E nós entendemos o seguinte, que nessa época aqui, em que o período de inspiração ainda estava ocorrendo, ou o cano bíblico ainda estava aberto, Deus ainda estava revelando o seu plano e a sua vontade à humanidade, através, evidentemente, da nação de Israel, né? Ele que recebeu os oráculos e o privilégio de tornar Deus conhecido e de receber a revelação de Deus. Era um período em que Deus falava diretamente com os profetas. Eles recebiam a mensagem de Deus por inspiração, diferentemente do tempo que nós vivemos hoje, em que toda a revelação de Deus já foi dada, o cano já foi fechado e não há mais nada novo para ser revelado por Deus. Porque tudo quanto Ele revelou e tudo quanto é necessário e suficiente para nós conhecermos a Deus e a sua vontade para nós, está registrado aqui na sua palavra. Então isso aqui é a revelação de Deus. E o dever ou a tarefa do profeta atual, que é o pregador, não é? Aquele que é chamado ou vocacionado de pregar a palavra de Deus, é simplesmente ir à revelação de Deus
e transmitir essa revelação ao povo. Não é trazer coisa nova da sua cabeça, invenção do seu coração, ideias novas. Mas ele é como apenas um carteiro. Ele pega essa carta e entrega aos destinatários, que é o povo de Deus, que é os ímpios que precisam ouvir o Evangelho. Então veja, isso fica claro aqui, é o primeiro ponto nosso aqui, da missão que Jonas recebe, de enviar uma mensagem, né, de levar a mensagem. A mensagem a origem da mensagem é o próprio Senhor. Então a gente volta aqui àquele ponto que a gente vem pregando aqui sempre, na exposição de 2 de Pedro, do cuidado que devemos ter de pessoas que se dizem profeta, pregador, pastor, mestre, está aí anunciando e falando em nome de Deus, mas não a palavra de Deus. Está trazendo coisas novas, revelações novas, não. O período de Deus revelar a sua vontade já findou. Não há ninguém mais atualmente falando debaixo de inspiração divina. Os profetas falavam, porque ele recebia essa inspiração do próprio Deus, essa revelação direta do próprio Deus. E comunicava a verdade de Deus ao povo, a palavra de Deus, a mensagem que Deus enviava a eles ao povo. Nós temos a revelação de Deus. Nós temos a palavra de Deus inspirada, e é a Bíblia, as Escrituras. E como responsáveis de transmitir a palavra de Deus, a nossa responsabilidade é simplesmente pregar o que a palavra de Deus ensina. Fielmente. Anunciar fielmente a palavra de Deus. Não trazer coisas novas, invenções, coisa da cabeça, coisa dos sentimentos, mas não somente ir a palavra de Deus e trazer a palavra de Deus ao povo. Por quê? Mensageiro, pregador, profeta não tem mensagem própria. Não tem mensagem própria. A mensagem é recebida de Deus. E a sua tarefa é anunciá-la fielmente. Anunciá-la fielmente. Então, pregadores atuais, evidentemente, falam ou que dizem falar em nome de Deus, mas que não prega, não anuncia a palavra de Deus, mas vive com invenções, com coisas novas, com modas. Os irmãos, não escutem eles não, tenham cuidado. Tenham cuidado. E tem muitos hoje em dia, muitos. Certo? Então, a origem da mensagem que Jonas recebeu, a responsabilidade de anunciar aos ninivitas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Palavra do Senhor. Segundo, o destino da mensagem. Vimos primeiramente a origem da mensagem, o Senhor. Qual o destino da mensagem? A grande cidade de Nínive. Está aí, versículo 2, a parte A, né? Expõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Vamos. Nínive era a maior cidade da época, a mais poderosa e a mais populosa. De acordo com o próprio livro de Jonas aí, havia mais de 120 mil pessoas. Então era uma cidade grande, territorialmente falando, geograficamente falando, potentosa. Segundo estudiosos, havia 3 muralhas nela. Então, toda fortificada, grandes edifícios, uma cidade próspera, uma cidade forte, com um grande exército, que a gente vai ver posteriormente, mais na frente, naquela ocasião lá de Senaqueribe, né, com Ezequias, que só o anjo do Senhor mata 185 mil no arraial dos assírios. Então veja, era um exército grande, 185 mil soldados, os que ele matou, fora os que ficaram. Agora, em termos morais, era um povo extremamente perverso. Eram poderosos politicamente, poderosos economicamente, financeiramente, poderosos estruturalmente em termos da cidade, da estrutura da cidade, poderosos belicamente em termos militares, mas moralmente
e espiritualmente era um povo terrível. Era um povo temido na época. Para vocês terem uma ideia, quando os assírios iam com ímpeto em alguma cidade para tomá-la, quando o cidadão daquela cidade percebia que não havia mais nada que fazer e que já estava perdido para os ninivitas, sabe o que eles faziam? Tamanho era o terror e o temor que o povo tinha dos ninivitas por conta da sua crueldade e maldade. Eles faziam um suicídio coletivo. Eles preferiam tirarem as suas próprias vidas do que cair na mão dos assírios. Por conta da fama, da perversidade desse povo. Quando eles conseguiam capturar alguns escravos de outros povos que eles subjugavam, eles torturavam até a morte essas pessoas. Eles vazavam os olhos, eles esfolavam a pessoa viva. Sabe o que é esfolar a pessoa viva? Eles tiravam todo o couro da pessoa, centímetro por centímetro. E a pessoa ia morrendo aos poucos. Imagina isso, a pessoa ser descorado completamente, o corpo todo. Isso vivo. Tamanha era a agonia que a pessoa morria, não suportava, morria aos poucos. Eles cavavam estacas no chão e colocavam pessoas com isso aqui, o tórax, fincado na estaca viva, e a pessoa ia agonizando até a morte naquela estaca. Então, era terrível esse povo, perverso, mau. Tinha imaginações demoníacas a respeito de torturas que eles faziam com as pessoas, da maneira como eles matavam as pessoas. Então, era um povo terrível. Perverso, mau. E a gente começa a entender o porquê, né? Jonas acaba decidindo não ir. Então, com isso, irmãos, e com o entendimento para quem a mensagem está sendo destinada, veja o povo para o qual Deus envia uma mensagem. Agora, uma mensagem de juízo. É uma ameaça de Deus a esse povo perverso. E aqui nós aprendemos uma segunda lição. É que o profeta ou o mensageiro não escolhe para quem pregar. Não escolhe para quem pregar. A tarefa dele é transmitir a mensagem recebidas àqueles para os quais ele foi ordenado anunciá-la. O profeta não escolhe a sua plateia, o seu público. O profeta deve anunciar a palavra de Deus a todos, sem distinção. Isso aqui a gente aprende algo muito precioso. Por quê? Porque é comum passar em nosso coração, muitas vezes, a gente escolher quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Não é isso? Eu quero que fulano, ciclano, Betânia seja salvo, mas já Betânia e ciclano, não ligo muito não. Ele é ruim demais para ser salvo. Ele é perverso demais para ser salvo. Ele é ímpio demais para ser salvo. Então, não, eu vou pregar ao meu vizinho, que é uma pessoa pacata. Eu vou pregar aqui à minha família, porque são pessoas de gente boa. Mas a fulana, a Betânia, a ciclano, não. Que se perda. Porque ele não merece. Quem merece? Então, irmãos, temos essa tendência de nós escolhermos a quem pregar. Mas um profeta ou mensageiro, aquele que recebeu a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus, deve fazer a todos sem distinção, independentemente do que a pessoa é. Afinal de contas, Jesus vai ensinar de que é os doentes que precisam de médico, né? E aqui Jonas, ele está, a gente vai ver mais para frente, né? Ele recebe a missão de pregar aos seus inimigos. A esse povo perverso que a gente viu aqui. Povo desse perfil, ímpio, perverso, fazia atrocidades, maldades, como o Carlinhos destacou. Um povo que era comparado à época de Sodoma e Gomorra. Um povo pagão que adorava deuses, ídolos. Então, o profeta recebe a mensagem não é dele. E o profeta, ele não escolhe a quem pregar essa mensagem.
E assim também nós, irmão, não devemos escolher quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Nós não devemos escolher quem são as pessoas que nós iremos pregar. Nós devemos pregar indistintamente, sem fazer distinção a cada oportunidade. A todos. Tanto uma pessoa pacata, honesta, trabalhadora, precisa de salvação, quanto os meliantes que estão ali no presídio precisam de salvação. Como a prostituta que está ali na esquina precisa de salvação. Como aquele bêbado que está caído ali na calçada precisa de salvação. Como aquele drogado, aquele traficante que está ali praticando crimes. Não devemos fazer distinção ou escolher as pessoas a quem anunciar o Evangelho. Devemos pregar a todos sem distinção. Pois essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo, não é isso? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. A salvação não compete a nós. Compete a nós anunciar a mensagem. Pregar o Evangelho. Irmão, você falar? É. É como se a gente estivesse distinguindo quem é digno e quem não é de ouvir o Evangelho de salvação. Esse merece, esse aqui merece, esse aqui. Esse aqui é gente boa, vou pregar para ele, esse aqui merece. Mas não. A mensagem do Evangelho foi dada à igreja para pregar a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Veja, a mensagem não é da igreja, ela recebeu. Bem como também recebeu a ordem a quem deve pregar, a toda criatura. A todos, sem distinção. O único profeta da época lá, no período que teve uma missão de pregar ao povo pagão, né, fora do povo de Israel. Então veja, precisamos ter em mente isso, irmão. É muito bom, irmão, estar aqui de manhã, à noite, entre o povo de Deus, entre o Israel, né? Vamos dizer assim, Jonas, entre o Israel, só profetizando para o povo de Israel, só pregando para a nação de Israel, para aquele que já é povo de Deus. É bom demais, isso é bom. Deve ser feito. Mas precisamos sair das quatro paredes e anunciar aos perdidos, aos pagãos, aos ímpios que não conhecem a Deus. O nome de Deus precisa ser anunciado a fim de que seja conhecido entre os ímpios. Aí fora da igreja, fora do Israel, fora das quatro paredes. E a igreja recebeu essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, recebeu a mensagem e recebeu a responsabilidade de fazer obras, fazer a missão de Deus. Essa é uma das principais missões da igreja, o propósito da igreja, anunciar o Evangelho às pessoas. Já falei isso aqui outra hora, mas eu repito aqui novamente para a gente lembrar. Irmãos, quando a igreja falha em pregar o Evangelho no lugar, na localidade na qual ela foi plantada, ela está falhando da sua missão. Está falhando. Isso é um dos propósitos, evidentemente. Um dos principais. Quando Deus planta uma igreja em um determinado lugar, Ele plantou com um desses propósitos objetivos. Para que a partir dessa igreja, da mensagem que essa igreja recebeu de Deus, ela anuncie essa mensagem nessa localidade na qual Deus a plantou. A fim de que os eleitos sejam chamados para a salvação em Cristo Jesus. Como é que Deus chama os eleitos? Através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, quando uma igreja se fecha em quatro paredes e não anuncia a mensagem que ele recebeu de Deus,
neste lugar onde ela está plantada, ela está falhando na sua missão. Está falhando na sua missão, irmão. E fazer isso sem distinção, né? Sem escolher a quem. Então, o destino da mensagem aos ninivitas, um povo pagão e ímpio. Os evangelhos, os ímpios, irmãos, precisam do evangelho. Os sãos, os doentes precisam de médico. Olha aí para fora. Olha a sua própria parentela. Olha a sua própria família. Veja. Existem pagãos nela que precisam ouvir a mensagem que Deus deu à igreja para anunciá-la. Mas, de novo, não sejamos como Jonas, irmãos. Não sejamos como Jonas, que faz acepção de pessoas, ou que faz distinções de pessoas a quem deve e quem não deve ouvir a mensagem. Devemos pregar a todos. Então, o destino da mensagem é um povo pagão, um povo ímpio. Veja que, num certo sentido, de forma acertada, evidentemente clara, todos nós, outrora, era algum cidadão ninivita, não é isso? Todos nós, outrora, éramos cidadãos ninivitas, perversos, ímpios, pagãos, idólatras. Vá um pouquinho mais para frente e vai em Naum, capítulo 3. Veja a descrição que ele faz dos ninivitas, dos assírios. A partir do versículo 1. Naum é logo aí pertinho. Jonas, depois de Jonas, Miqueias, né? Depois de Miqueias, Naum. Capítulo 3, versículo 1 em diante, veja o que ele diz. Ai da cidade sanguinária. Olha como Naum descreve essa cidade dos ninivitas. Eles eram sanguinários, assassinos frios, cruéis. Toda cheia de mentiras. Então, assassinos frios, cruéis, viviam na mentira, no engano e de roubo. Ninguém amava o próximo, né? Subjugava o que era do próximo, que não solta sua presa. Eis o estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidões de transpassados. Isso aqui é uma descrição de como eles faziam na guerra. A espada dos cavaleiros são flamejantes, né? As lanças transpassam multidões. Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Veja para aí o que ele fazia. Tinha gente morto tudo quanto é canto. Como? É os ninivitas. Não é os ninivitas que a gente está falando? Sim, sim. Eu estou falando aqui do povo, como é que ele é, né? E como é o povo ninivitas. Tudo isso por causa da grande prostituição dela, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feiticeiras, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Eles eram pagãos, eram feiticeiros, eram prostitutos. Veja o versículo 19. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Faz uma pergunta. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O que tu praticavas? Quem não sofreu dessa tua maldade? Quem não foi vítima dessa tua perversão? A tua ferida é tão grande que não há remédio para ela. Então, isso aqui é o perfil de um cidadão ninivita, da cidade dos ninivitas da época. Evidentemente que aquela geração de Jonas que Jonas prega, aí vai mais para frente, ela se converte, né? Mas o perfil, o caráter, a personalidade daquelas pessoas é assim, perversas demais. Essa era a cidade. Antes mesmo da conversão dos ninivitas, pregado por Jonas, eles eram assim. Perversos, maus.
Então o destino da mensagem, irmãos, era aos ninivitas. Esse é o destino da mensagem. Então devemos entender que nós não escolhemos a quem pregar. Ou pelo menos não devemos fazer escolhas. Ou fazer distinções, divisões e acepções de pessoas. Recebemos a mensagem e devemos anunciá-la a todos sem distinção. Devemos anunciar a esses muitos ninivitas que estão aí fora. Os quais éramos de outrora, não era isso? Outrora nós éramos os ninivitas também. Não antes. Não é o devido da missionário. O cara é missionário, você vai lá com o cara de missionário. Hudson Taylor, né? Missionário na China. E aquele Adoniran Judson, na Índia, né? Essa é a ordem, né? IG, né? E aí não é como a gente quer a sua aula da gente. O cara não está doente, é que tem que ir no hospital. A igreja do hospital é Exato. Aí fugiu dizer, né? Todo cristão é um funcionário. Exato, é. Irmãos, como eu já falei. Não, ele está se formando lá, só esse lá que é o missionário. Exato. Irmão, já falei, torna a falar novamente. A igreja é a única instituição no mundo de curar o mundo. É o Evangelho. Então, se a gente restringe essa mensagem para nós, não haverá cura aí fora. Por que houve cura para nós? Porque alguém um dia ousou pregar para nós. Essa deve ser também a nossa postura, pregar aos outros, a fim de que os outros também recebam cura, libertação e salvação. Porque essa mensagem está em posse da igreja. A única mensagem que tem um poder de transformar vidas, de transformar uma cidade como essa completa, de transformar uma nação. Essa única mensagem está em posse da igreja. Foi dada à igreja a responsabilidade de anunciá-la. Então nós não devemos, nem podemos negligenciar isso. Então o destino da mensagem a esse povo pagão, os ninivitas. Qual é o teor da mensagem? É o terceiro ponto. Teor da mensagem. Está aí no versículo 2, a parte B. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, a mensagem, o teor da mensagem é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem de... Veja, não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de advertência, de ameaça de um juízo iminente se eles não se voltassem das suas maldades. E essa é uma das razões por que Jonas foge, né? Porque Jonas não queria a conversão daquele povo. Jonas não queria a salvação daquele povo. Jonas conhecia quem era Deus, o Deus misericordioso. Se a ordem fosse para que Jonas fosse e anunciasse a destruição daquela cidade, a condenação daquela cidade, Jonas ia rindo. Porque era isso que ele queria. A destruição dos seus inimigos, daquele que é um potencial para destruir a minha nação. Oxe, eu vou agora. Vocês serão condenados e destruídos. Ponto. Mas a mensagem que Deus ordena a Jonas é de advertência, é de ameaça. E quando Jonas entende isso, ele vai dizer, há chances de eles se arrependerem e de Deus agir de misericórdia com eles. Eu não quero isso. Veja que terrível, né? Então, qual é o teor da mensagem? O teor da mensagem, irmãos, é de juízo. É uma ameaça de juízo. É uma ameaça de destruição, não a sentença dela. A mensagem não é uma sentença de destruição, mas é uma ameaça, é um aviso de que se eles não se voltarem da sua maldade, eles seriam destruídos. Nós temos aqui qual é a mensagem? Sabemos o teor da mensagem, mas sabemos qual é a mensagem? É um sermão de 5 palavras. Capítulo 3, versículo 4.
Versículo 2, assim: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Veja, a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, olha o sermão de Jonas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí tem 6 palavras, mas no hebraico mesmo é 5 palavras apenas. Então o sermão de Jonas era um sermão de 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Existe uma advertência aqui para vocês. Existe uma mensagem de juízo e de ameaça para vocês. Dentro de 40 dias, se vocês não se voltarem das suas maldades, Nínive será subvertida, destruída. Ele, por várias vezes, ele vai citar isso daí. Apenas 40 dias, ele não faz nada. 39 vai diminuindo, e ele não faz nada. Isso não faz um dia, ele faz um dia. Exatamente. Então, o teor da mensagem é uma mensagem de juízo, irmãos. Isso aqui a gente aprende também mais outra lição. Veja, a primeira coisa que eu destaquei foi a origem da mensagem. O profeta não cria. A mensagem do profeta, ele não é criada por ele, nem é fruto da sua imaginação, mas é recebida por Deus. O profeta não escolhe a quem pregar, foi a segunda coisa que nós vimos. E a terceira aqui, o teor da mensagem, o profeta não escolhe o que pregar. Não escolhe o que pregar. A mensagem já vem pronta. O profeta é apenas um mensageiro, é como um carteiro. O carteiro não escolhe o conteúdo do que está escrito na carta. Ele não escolhe o assunto, o tema, nem as palavras que deve conter a carta. Ele simplesmente pega a carta do jeito que é e entrega ao destinatário do jeito que está. Douglas? Ele que prega a palavra é só um recado. O Senhor mandou dizer. Assim diz o Senhor, né? E diz as palavras de Deus. Então, o mensageiro, irmãos, não escolhe o que prega. Nem o destinatário. Pois é. Não escolhe a quem prega e nem escolhe o que prega. Ele simplesmente entrega uma mensagem que ele recebeu. Como um carteiro. Um carteiro, quando vai entregar alguma carta na nossa casa, hoje em dia é mais difícil carta. Né? É mais correspondência de cartão, essas coisas, de tudo digital. Mas na época, um carteiro, né? Ele nem violava a carta, nem abria a carta, nem lia a carta, ele simplesmente entregava a carta como recebeu. Ele não ditava qual era o assunto da carta, qual eram as palavras da carta, qual era o tema da carta, ele simplesmente pegava e recebia e entregava ao destinatário. Então, com isso também nós aprendemos de que nós, irmãos, não devemos falsear a palavra de Deus. Não devemos escolher o que pregar. Devemos simplesmente pregar o que já está revelado nas Escrituras. Todo o conselho de Deus como ela é. Então veja. Essa deve ser a postura da igreja também. Depende aqui que a gente pode aplicar em vários sentidos, né? Pode aplicar tanto para um pastor, alguém que tem um vocacionado para pregar, mas no sentido geral para a igreja toda, como sendo cristãos responsáveis de anunciar o evangelho ao nosso semelhante. Não devemos minimizar, nem falsear, nem perverter ou torcer a mensagem que nós recebemos de Deus, que está nas Escrituras. Devemos pregar todo o conselho de Deus, porque nós não temos a prerrogativa de escolher o que pregar. Não temos a prerrogativa de escolher o que pregar. O nosso dever, como Douglas destacou, né, é simplesmente entregar a mensagem.
Simplesmente isso. O resultado pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Nós devemos pregar ela como um todo. Como um todo. É por isso que normalmente no evangelismo, né? Ou quando a gente prega o evangelho, a gente não prega simplesmente o evangelho. Antes de a gente pregar o evangelho, que é a boa notícia, a gente prega a lei. A gente anuncia a lei às pessoas. Porque a lei, e é pela lei, que vem ou virá o pleno conhecimento do pecado. Então a gente expõe a lei, a gente expõe o pacto de obras, a gente expõe o que é exigido dele para ele ser salvo, se depender dele mesmo, pelas suas próprias obras, e no final vai ficar claro de que ele não pode se salvar a si mesmo. Então quando o pecador lá está convencido de que ele não tem capacidade de se auto-salvar, e a grande pergunta que surge é: e agora? Como posso me salvar? Como posso ser salvo? Aí então a gente anuncia as boas novas de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É como aquela velha ilustração lá do peregrino. A sala, o coração do homem, a mulher varrendo. O pó da sala é o pecado, a mulher varrendo é a lei que sufoca a pessoa, e aquela borrifação de água lá é o evangelho que traz limpa a sala, o coração do homem. Né? É a graça do evangelho. Então não precisamos e não devemos escolher o que pregar. Devemos pregar somente o que está escrito, o que está na palavra de Deus. Ok? Deixa eu correr aqui um pouquinho. Então, em primeiro lugar, irmão, a gente viu que a missão. Qual era a missão de Jonas? Anunciar uma mensagem aos ninivitas. E vimos aqui 3 pontos sobre a mensagem. A origem da mensagem que é o Senhor. O destino da mensagem era para quem? Para os ninivitas, o povo pagão e ímpio, inimigo do povo de Deus. E o teor da mensagem era juízo, a mensagem ameaçadora de juízo, caso eles não se arrependessem. Ok? Segundo ponto, a desobediência de Jonas, versículo 3. Jonas se dispôs. Isso aqui que é. Vem a mensagem, vem a ordem, vem a missão. Então Jonas se dispôs. Se dispôs aqui é se levanta, né? Então ele se levanta imediatamente. Essa é a linguagem aqui no hebraico, no original. A ideia de ser algo rápido, imediato, forte, ligeiro. Mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para casa. Tem aquele velho ditado, né? Como o diabo foge da cruz. Jonas se dispôs. Na verdade, ele ficava ao leste, Nínive ficava ao leste e Tarsis ficava ao oeste. Então Jonas pega uma rota ao contrário. Segundo alguns estudiosos, de Jope, para onde ele vai para pegar o navio, para Tarsis, era 4.000 quilômetros. Tarsis era a cidade mais longa, geograficamente falando, conhecida da época. Então era o fim do mundo. Era o ponto mais distante e conhecido da época lá do povo, era a cidade de Tarsis, que ficava a cerca de 4.000 quilômetros de Jope, de onde Jonas pega um navio para fugir. Então, Tarsis está para o oeste, extremo oeste. Nínive, extremo leste. Jope está aqui, ele pega daqui, ó, voltando. A última cidade conhecida no mapa da época. Mais distante, o fim do mundo, lá onde Judas perdeu as botas. Lá onde o vento faz a curva, como diz o ditado. Né? Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, irmãos. E aqui a gente começa a entender algumas coisas e aprender, irmãos, sobre a respeito do pecado, da desobediência, que Jonas está pecando, a desobediência. A desobediência ou o pecado macula a visão espiritual do crente. Por quê? Porque Jonas conhecia a Deus. Além de todos aqueles atributos que ele destaca aqui no seu livro, ele sabia muito bem que Deus era onipresente. Mas a rebeldia
do coração de Jonas faz com que ele fique cego para algumas verdades a respeito de Deus, e que ninguém poderia fugir de Deus. Mas ainda assim ele pensa que poderia se locomover geograficamente para o extremo oposto, poderia sair ou chegar em algum lugar em que a presença de Deus não estava. Veja que coisa terrível a desobediência. Da mesma forma até hoje. Deus diz na palavra, né, o que a gente deve fazer. A gente faz as consequências dele. Exatamente. Então, em termos práticos para a nossa vida hoje, irmãos, devemos também ter isso em mente. Quando ninguém estiver olhando, não fique à vontade para praticar pecado. Tenha em mente de que Deus está ali. Essa verdade a respeito desse atributo de Deus, que é a sua onipresença e a sua onisciência, o conhecimento exaustivo e a presença de Deus em todos os lugares, é uma forte arma para nós cristãos, para nós temermos a Deus em todos os lugares que nós estivermos. E não deixarmos ser enganados pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado, em achar que muitas vezes estamos em um lugar distante, em um lugar isolado, em um lugar fora dos olhares das pessoas conhecidas e que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus está lá. Deus ele sabe. Deus ele conhece. Então, veja que insensatez do profeta por conta da sua rebeldia e da sua desobediência. Achar que se locomover ou mudar de posições geográficas poderia chegar a algum ponto em que Deus não iria ver, que Deus não conhecesse. Irmãos, Deus é onipresente. Deus é onisciente. Quando você está no seu quarto sozinho, Ele está lá. Quando você está no banheiro sozinho, Ele está lá. Quando você está no seu trabalho sozinho, longe dos olhares das pessoas conhecidas, Ele está lá. Quando você está lidando com os seus negócios, com as suas finanças, com tudo. O que você está vendo no seu celular, no seu computador, Deus está lá. Quando Deus diz assim, não faça isso, aí você vai e faz porque ninguém está vendo. Não assassine. E pelo fato de ninguém conseguir sondar o seu coração, ninguém vê os seus pensamentos e as suas intenções, você odeia as pessoas no seu coração. Porque você diz, não, eu posso me comportar fisicamente, mas enquanto isso eu me comporto fisicamente para fugir dos olhares das pessoas com o meu comportamento, mas eu vou odiar no meu coração. Eu desejo o mal para fulano, para ciclano, eu quero a destruição dele, eu quero a maldade, o mal para ele. Não engane, você pode geograficamente, fisicamente se esconder das pessoas, ninguém pode perceber isso, mas Deus está sondando seu coração e sabe muito bem quando você está assassinando no seu coração. Quando ninguém está vendo e você pega alguma coisa escondida e ninguém está vendo. Deus está vendo. Quando você deseja, cobiça que é do próximo. Ninguém sabe da cobiça do meu coração, só eu sei dos desejos do meu coração. Deus está lá contemplando. Então veja, é tolice, irmãos, agirmos como Jonas. Achar que em algum momento ou em algum lugar Deus possa não estar. Ou possa não ver, ou possa não saber. Tolice isso. Lembre-se que disso, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele vê tudo e está em todos os lugares. Aos jovens aqui, né? Seu pai, sua mãe lhe dá uma ordem, na frente dele você obedece, mas por trás não. Não seja tolo, achando de que ninguém está vendo. Deus está. Aquele que você deveria mais temer é quem está vendo, Deus. Você não faz na frente do seu pai, não faz na frente da sua mãe, mas você está fazendo diante da presença de Deus e não percebe isso. Não ignora isso. A partir de hoje, não ignore mais. Tenha isso em mente. E que quando seu pai não está, sua mãe não está, Deus está. O seu Criador, diante daquele que um dia você irá prestar conta. O justo juiz. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele pega
uma rota oposta, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem fugirá ou se esconderá do teu Espírito Santo? Diz o salmista. Quem pode fugir do Senhor? Ninguém. E evidentemente isso é uma postura tola e insensata do próprio Jonas. Em saber quem Deus é, mas em meio à sua rebeldia, ter a sua visão espiritual turvada, escurecida para as verdades de Deus. E que Ele é onipresente e onisciente, e ninguém pode se esconder da sua presença, nem fugir dela. Agora, a grande pergunta: por que Jonas decidiu não cumprir a missão ordenada por Deus? A de anunciar o justo juízo de Deus aos ninivitas. E aqui eu destaquei 3 coisas. Primeiro, porque Jonas conhecia bem os ninivitas. Essa é a primeira razão, ou a primeira resposta para a pergunta. Do porquê ele decidiu fugir, ou não cumprir a missão ordenada por Deus de anunciar a mensagem aos ninivitas. Porque ele conhecia os ninivitas. Que eram os ninivitas? Aquilo que nós acabamos de falar anteriormente. Povo mau, ímpio, perverso, pagão e naturalmente inimigo do povo de Israel. Era um forte candidato, ou a grande potência da época, que tinha o poder de subjugar o povo de Israel. E isso acontece no ano de 722, mais para frente. Já depois de Jonas. Então Jonas sabia que eram os ninivitas. Sabia que ele era um poder potencial para subjugar a própria nação de Israel, o próprio povo de Jonas. Ele não quer isso. O pensamento dele era: se Deus preservar este povo nos destruirá. Eu conheço eles. Eu sei quem eles são. São nossos inimigos naturais. Então, se Deus os preservar, os manter vivo, existente, eles são grandes potenciais para subjugar a nação de Israel. E Jonas era um grande nacionalista, um grande patriota, amava de coração a nação de Israel. Ele não queria isso. Segunda resposta: porque Jonas decidiu não cumprir a missão ordenada por Deus de anunciar a mensagem aos ninivitas. Porque Jonas não queria a salvação dos ninivitas. Capítulo 3, veja aí. Capítulo 3, versículo 10. Depois capítulo 4, versículo 1. Viu Deus o que fizeram. Depois que Jonas prega, eles se arrependem. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Agora veja versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você já viu algum pregador não desejando a salvação dos seus ouvintes? Não, Jonas. Imagina isso. Jonas foi o único pregador, o único profeta na história que não queria a salvação daqueles que ele está pregando. E quando isso acontece, e também isso aqui é outro detalhe, né? Jonas foi o único pregador ou profeta que teve 100% de êxodo em sua pregação. Todos se converteram, imagina isso. Isso é um sonho para mim. Eu desejo tanto isso, né? Mas parece que quanto mais desejo, menos acontece. Acontece ao contrário. Já Jonas não. Ele desejava que os ninivitas não se convertessem. Ele queria a destruição deles. Quando eles vê que eles se converteram e que Deus desistiu de vir com juízo, né, sobre os ninivitas e age com ele de misericórdia, Jonas, versículo 1 do capítulo 4, se desgostou-se extremamente e ficou irado. Ficou irado. 100% de aproveitamento, rapaz, e o cara fica irado com o resultado, imagina isso. Foi Paulo. Desejava isso para Israel. Né?
Queria ser amaldiçoado se tão somente todo Israel pudesse ser salvo. É Romanos 10. Então, Jonas não queria a salvação dos ninivitas. Essa é mais uma das razões do porquê ele decide fugir e não cumprir a missão de Deus. Porque ele era um inimigo ferrenho dos ninivitas. Ele desejava a destruição dos ninivitas. Ele não queria que Deus agisse de misericórdia com os ninivitas. Ele não queria a permanência da existência dos ninivitas, desse povo ímpio, desse povo pagão. Por isso, quando o povo se arrepende, ele fica extremamente desgostoso e enraivado, irado. Por isso que ele foge, em não querer cumprir a missão de Deus. E terceiro e última resposta a essa pergunta, porque Jonas decidiu não cumprir a missão ordenada por Deus, a denunciar a mensagem de juízo aos povos ninivitas. Primeiro, porque Jonas conhecia bem os ninivitas, sabia que era inimigo deles, povo mau, perverso, e que na concepção de Jonas merecia a destruição, e de fato merecia, e ele queria isso. Segundo, porque Jonas não queria a salvação dos ninivitas, ele desejava a destruição deles. E terceiro, porque Jonas conhecia bem a Deus. Ele não queria ir pregar, porque ele conhecia Deus. E o Deus que ele conhecia sabia que era um Deus misericordioso. Veja, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja. Senhor, eu não fui, foi por isso que eu fugi, porque eu sei quem tu és. Eu sei que qualquer um que se arrependa na face da terra, o Senhor agirá de misericórdia para com ele. E este povo era o último povo que eu queria que tu agisse com misericórdia. Esse povo eu queria que o Senhor destruísse eles, acabasse com eles sobre a face da terra. É por isso que eu fugi para Tarsis, eu não queria que eles fossem objetos de tua misericórdia, da tua graça e da tua bondade. Eu conheço bem o Senhor. Irmãos, isso aqui aprende tanta coisa aqui, né? Aprende tanta coisa. Linkando com aquilo que a gente já falou anteriormente. Costumamos querer decidir quem é salvo e quem não é. Quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Nós muitas vezes ficamos meio que receosos de ver determinadas pessoas se convertendo. A gente fica temeroso de ver determinadas pessoas que nós não queremos a salvação delas, por mais que não falamos em lábios e não expressamos em ações, mas está no nosso coração, se convertendo nos seus nossos caminhos e Deus agindo com ele com bondade, com misericórdia e com graça. Muita pessoa disse, dentro da igreja, disse, mas rapaz, você precisa morrer. Normalmente a gente vê pessoas e fica alegre, né? Rapaz, tanto tempo não vi fulano, rapaz. Que alegria, deu um abraço nele, deu um cheiro. Que felicidade. Aí Jonas era daquele, quando via fulano não está vivo ainda. Não acredito. Há tanto tempo eu espero por isso. E muitas vezes a gente age assim, irmãos, para algumas pessoas. Determinamos quem são as pessoas que devem ser o objeto da misericórdia de Deus. Distinguimos uma das outras e dizemos que fulano merece ser alvo da misericórdia de Deus, da graça e da bondade de Deus. Já Beltrano e Cicrano não. É ruim, é perverso. Destrói eles, Senhor. Mata eles. Eu espero que da próxima vez eu receba a notícia de que não mais existe.
Irmãos, veja que coisa absurda. Veja que coisa absurda. Agora, tudo isso, por quê? O coração pecaminoso de Jonas, a desobediência dele, o pecado dele, turvou a sua visão. Escureceu-se a sua visão e ele perdeu os sentidos espirituais a respeito de quem Deus é e de qual a sua vontade para as criaturas dele. Jonas, com um espírito nacionalista, sempre entendia e desejava que a salvação somente pertencesse ao Israel, né? E ele não queria que essa mesma salvação que Deus oferecia a Israel também fosse oferecida a outro povo pagão. Não entendia que esse é o plano de Deus desde toda a eternidade. Salvar povos de toda raça, tribo, língua e nação, não somente dentro da nação de Israel. Isso ainda a gente vê no Novo Testamento. Quando Pedro, em uma visão, e com aqueles 2 servos do centurião Cornélio lá, enviado a ele, para ir lá a Cornélio pregar a mensagem. Senhor, nunca botei nada imundo na minha boca. Olha o pensamento de Pedro, judaico. A gente vê esse mesmo espírito de Jonas muitas vezes no Novo Testamento ainda. Pedro é o exemplo, Atos 10. Né? Ele está orando em Jope, na casa de um certo Simão curtidor, vê uma visão lá com animais de todas as espécies. E uma voz dizendo, mata e come. Ele disse, não, Senhor, eu nunca botei nada impuro na minha boca. Aí quando ele está orando, os 2 varões batem na porta à procura dele. O Espírito já tinha falado com ele que 2 varões viriam em busca dele. Disse, olha, vai com ele, porque foi eu que enviei. E ele vai na casa de Cornélio. Chega lá, prega, Cornélio se converte. O primeiro gentil a ser convertido. Vamos dizer assim, né? O avanço do reino de Deus também entre os gentios. O propósito de Deus sendo cumprido. O objetivo de Deus sendo estabelecido. Aí veja, até judeus tinha isso ainda na época lá do Novo Testamento. E o que é que acontece quando Pedro volta? Ele recebe um baculejo dos judeus, dos irmãos dele. Olha, tu vai fazer o que na casa de um gentil? Aí ele vai explicar o porquê ele foi pregar um gentil, aos Cornélio. Não, rapaz, eu estava lá na casa de Simão, orando, veio uma visão. Uma voz dizendo, mata, come, animais impuros. Senão, nunca comi nada, botei nada impuro na minha boca. Mas a voz disse, mata e come. Não entendi, porque veio lá 2 rapazes lá de Jope, enviado lá de Cornélio, enviado da parte dele, porque Cornélio estava orando, viu uma visão, e hoje disse, eu vou te mandar Pedro para ele pregar você a mensagem. E eu fui lá, preguei, da mesma forma que o Espírito caiu sobre nós no princípio, caiu também sobre os gentios, quando eles creram. Poxa, a inclusão dos gentios na igreja, não apenas o povo de Israel. Mas também entre os gentios. Os vasos de misericórdia. Então veja. Depois foi que os apóstolos, até mesmo os apóstolos, foi quando começou a compreender a vontade de Deus, o plano de Deus, que é quando ele chama Paulo, ele tem essa ocasião de Pedro, e quando ele chama Paulo especificamente para ser enviado aos gentios. Ao ministério da incircuncisão aos gentios. Então esse era o espírito de Jonas, nacionalista, patriota. Na nação, a salvação só pertence aos judeus, aos israelitas. Aí Deus disse, não, meu plano também inclui os gentios. Isso aqui a gente aprende a outra lição, irmãos. Irmãos, a salvação não somente pertence à Igreja Batista Emanuel Reformada. A salvação não somente estar aqui. Não é essa igreja que é somente essa igreja verdadeira e salva.
Existem outras igrejas verdadeiras e salvas. A salvação não pertence à tradição batista. A salvação não pertence aos puritanos. A salvação não pertence aos presbiterianos, aos congregacionais, aos assembleianos. A salvação, como Jonas vai dizer no capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor decidiu agir com misericórdia com muitas pessoas, não somente conosco. Pessoas que talvez a gente taxe como sendo pessoas não dignas de salvação, mas quem é, né? E queremos escolher quem é salvo e quem não é salvo. É batista? Sou. É reformado? Sou. Então você é um salvo. É assembleano? Sou. Então, olha, não é salvo não. Salvação não está na tradição denominacional. A salvação está em Cristo. E Ele a oferece gratuitamente para todos e sobre todos. Ele crê, se arrepender e crer, será salvo. Esse é o requisito bíblico. O requisito bíblico não é se a pessoa é da igreja A ou da igreja B. Evidentemente que sabemos que existem as falsas igrejas, que são compostas por falsos crentes, porque se prega um falso evangelho sobre um falso Deus. E é claro isso que a gente distingue isso. E no momento que Deus salvar alguém dessas falsas igrejas, é certo que não muito tempo ele sairá dessas igrejas e procurará uma igreja fiel, bíblica, verdadeira, para congregar e servir ao Senhor. Mas, irmãos, a salvação não reside em uma tradição teológica. Por exemplo, o calvinismo surgiu no século XVI e XVII e antes disso. Ninguém era salvo porque não cria no calvinismo, naquilo que é chamado hoje de calvinismo. Calvinismo, arminianismo, tudo surgiu ali na Reforma Protestante, então, uns 16 séculos atrás. Ninguém era salvo porque não cria naquele sistema teológico, doutrinário, chamado de calvinista. Não existia. Sabe qual era o credo ou a confissão de fé para alguém ser considerado um cristão lá nos primeiros séculos? Não era uma confissão de fé como a nossa de 32 capítulos. Era o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí vai. Pronto. São 12 artigos que tem, parece. Quem subscrevia aquilo dali era considerado um crente. Aquilo dali era o fundamento para a catequese dos crentes, novos crentes da época. Estudava aquele fundamento ali tudinho. A catequese era baseada neles. A pessoa subscrevia aquilo, crente, membro de igreja. Então veja, precisamos ter cuidado para não cair no espírito de Jonas. Para não fazer distinções de quem é e quem não é, ou no sentido de desejar que uns sejam e outros não. Que uns recebam o benefício e os outros não. Porque não faz parte da minha nação, não faz parte do meu Israel, né? Porque não faz parte da minha igreja, não faz parte da minha tradição, não faz parte da minha denominação. Não. A salvação não está em denominação. A salvação não está em uma nação como Jonas pensava que era somente Israel. A salvação está em Cristo. E é através de Cristo que Deus manifesta misericórdia aos pecadores. Isso aqui é para a gente terminar, não é? Porque Deus então agiu com misericórdia e graça aos ninivitas. Porque Deus sabia que futuramente, cerca de 800 anos depois, Ele tinha provido um substituto para os ninivitas, sobre o qual todos os pecados dos ninivitas seria colocado e nele punido, pago, expiado no sangue do seu bendito Filho Jesus Cristo. Assim também até o dia de hoje, irmãos. Pessoas das mais piores e perversas são alcançadas pela graça de Deus,
pela misericórdia dele, porque há 2000 anos atrás Cristo assumiu o pecado deste e morreu por ele, expiando e pagando todos os seus crimes. Deus, então, age com bondade, com misericórdia e com graça. Você já parou para pensar que o porquê Deus não lhe fulminou antes da salvação em Cristo? Passamos um período, descrente, pelo menos eu, alguns têm uma experiência assim, outros já tiveram o privilégio de nascer numa família cristã e de ouvir já desde cedo. Porque Deus não me fulminou nos meus primeiros 23 anos de vida que vivi como pagão? Porque há 2000 anos atrás Cristo já tinha morrido pelos meus pecados. Porque Deus, desde toda a eternidade, já tinha decidido no seu conselho eterno com o Pai, com o Filho e com o Espírito me fazer alvo de sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Semelhantemente, os ninivitas, Deus já tinha decidido salvá-los desde toda a eternidade e provido para eles um substituto para receber a justa punição pelos seus pecados. E foi Cristo que carregou eles naquela cruz. Então, irmãos, salvação está em Cristo. Não está em uma nação, não está em uma denominação, não está em uma escola teológica. Está em Cristo e em Cristo somente. E todo aquele que se arrepender e crer, este será salvo. Amém.